Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais uma resenha do Barbeiro Crente. Hoje nós vamos conversar, quero perguntar para você sabia que Jesus voltará? É isso aí, Jesus voltará. Hoje a resenha é sobre isso, mas antes de nós irmos para a resenha, antes de nós falarmos sobre esse assunto tão interessante, tão importante, quero te pedir, clica aqui no sininho, se inscreve no canal e é isso aí, vamos lá para a palavra de hoje então. A palavra de hoje, meu querido, ela está lá no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. E de repente você vai pensar assim, mas o que tem a ver essa palavra? Eu vou ler toda essa palavra, quero que você ouça, quero que você pegue sua Bíblia, confira lá, lê junto comigo, gente, que isso aqui é riqueza mesmo, tá? Então nós vamos falar, em princípio, né, sobre o rico avarento e Lázaro, Lucas 16, 19. Nossa, essa palavra é demais, gente. Então escuta aí, vou contar uma história, tá? Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Nossa, que triste, né, gente? Assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima, observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam. Tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tá? Lucas capítulo 16, versículos ali do 19 ao 31. Gente, essa parábola ela é maravilhosa, é uma parábola. Jesus contou essa história a seus discípulos, né? Então era uma história, uma parábola é uma história que se conta, né, a fins de comparativos. Então Jesus estava contando isso. O que é Moisés e os profetas? Então vamos lá, né? Então ele contou ali que o rico, o pobre, ele foi para o seio de Abraão, que é onde os judeus mais antigos diziam que as pessoas que morriam sendo convertidas iriam para o seio do pai Abraão, que é o pai da fé, né? E o rico, então ele morreu sem se converter, sem ter compaixão, sem amar os pobres, né? E ele acabou, então, indo para o Hades, queimando em fogo e sofrimento. Né? Então essa era uma cultura mais judaica, né? Que não usavam como hoje na atualidade aqui, principalmente no Ocidente, a gente tem mais o céu e o inferno, né? Cultural, e a gente tem essa compreensão da Bíblia, mas lá eles ainda não tinham essa compreensão. Então Jesus usou desse formato para que eles entendessem o que era o céu e o que era o inferno. Né? Então aí a gente já vê que há uma discrepância cultural, mas a cultura não quer dizer nada, porque o mundo espiritual ele é o mesmo em qualquer cultura ou em qualquer época, né? Está se falando aqui de algo espiritual, está se falando aqui de alguém que foi para o céu e de alguém que foi para o inferno. E Moisés e os profetas, Moisés
Quando ele fala de tem eles e o Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada chama-se Pentateuco, e o autor desses 5 primeiros livros foram Moisés. E os outros livros, então, do Antigo Testamento foram todos escritos por profetas. Então, o Antigo Testamento era Moisés e profetas. O que ele disse? Eles têm Moisés e profetas, que eles ouçam. Então, se eles lêem, tipo assim, se eles lêem a Bíblia, eles já não vão para o inferno. Jesus falou isso, gente. Então, tipo assim, se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer as Sagradas Escrituras, você já não vai para o inferno. Lembre-se, comecei eu hoje dizendo, Jesus voltará. Estou eu aqui falando sobre céu e inferno, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, o que Jesus quis dizer? Conheça a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Então ele diz assim, mas Senhor, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão crer, senão eles não vão crer. E ele disse assim, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, ok? E aí eu te pergunto, meus queridos, né? Sempre falamos aqui, Jesus veio como Filho de Deus, anunciou o Evangelho eterno, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, nos falou, a principal mensagem de João Batista e Jesus foi, arrependei-vos, porque é vindo o reino de Deus, né? Jesus morreu na cruz do Calvário. O Evangelho, os 4 Evangelhos nos diz que Jesus ressuscitou ao 3º dia. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, e Ele nos mandou o Espírito Santo para ser um consolador, que enchesse a nossa vida. Isso eu tenho falado em todos os vídeos com você, né? Mas há uma promessa que Ele diz assim, até que eu volte, Jesus voltará. Chegamos, né? Jesus voltará, amado. Então assim, há uma promessa, ainda que alguém volte dos mortos, se não se converteram com Moisés e os profetas, ainda que alguém, Jesus voltou dos mortos. Era isso que ele queria dizer. Jesus estava vivinho ali, falando com os apóstolos, com os discípulos, mas ele já sabia. Quem não estava querendo crer, quem não quer crer, não vai crer. Então eu estou aqui falando hoje com você, e se você vai até o final desse vídeo, se você já assistiu os outros vídeos, é porque você quer crer, meu querido. É porque você quer crer nos Evangelhos, você quer crer nesse Jesus, você quer saber mais sobre Ele, e eu quero muito poder saber mais, e tudo que eu souber eu quero contar para você. Por quê? Porque um dia nós estaremos lá nesse seio de Abraão, um dia nós estaremos lá aos pés de Jesus Cristo, um dia nós estaremos lá no céu juntos, porque Ele voltará, e Ele não voltará para nada. Ele voltará para nos buscar. Jesus voltará. E Ele está à porta. Diz agora lá em Apocalipse, tá? Porque eu quero colocar, hoje tem bastante versículozinho, né? Então, lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 18, diz assim, já é Jesus, já em Apocalipse, né? Antes nós estávamos falando, Jesus lá no outro livro, falando sobre, né, rico Lázaro, vivinho da Silva. Aqui já é João tendo uma revelação do Apocalipse, então, e Jesus já lá no céu, já conversando com João, em outra dimensão, já João viajou para o futuro, num tempo em que nem aconteceu ainda, ou seja, João viajou no tempo. Que doideira, gente, Bíblia Sagrada é coisa louca, viaja no tempo, viaja para o futuro, vai lá no Apocalipse, o cara está lá vivo, daqui a pouco ele morreu, daí depois ele ressuscitou, daí ele falou que vai voltar, mas daqui a pouco nós já temos uma palavra que está falando que ele está lá no futuro, ou seja, o Evangelho é loucura. A Bíblia, a própria Bíblia se descreve que o Evangelho é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para os que creem. Vamos crer? Vamos crer? Então vamos lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 18, diz Jesus falando, portanto, ofereço-te este conselho, adquire de mim, de quem? De Jesus, ouro refinado no fogo, ou seja, adquire de mim coisas preciosas. E eu comecei dizendo, tem riqueza aqui, vamos adquirir essa riqueza? Ouro refinado no fogo, é isso que eu estou dando para você aqui hoje, pega a visão, tá? A fim de que te enriqueça, roupas brancas para que possa cobrir tua vergonha e nudez, e compra o melhor colírio para ungir os teus olhos, para que possa enxergar claramente. Você está entendendo? E Jesus diz assim, eu repreendo e corrijo a todos os quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Ou seja, Jesus está querendo dizer o quê? Pega essas coisas preciosas
Paga um preço de tempo, de paciência, de fé, para crer nisso aqui que eu estou falando para você. Deixa de lado sua opinião, querido. Deixa de lado o que você acha. Sabe o que é opinião? Opinião é algo que você forma conforme a sua cultura, conforme a sua experiência, conforme o seu entendimento, no nosso curto período de tempo nessa face da terra, e ela vai mudando conforme nós vamos amadurecendo. Opinião pode mudar, mas esse ouro refinado no fogo, ele não vai mudar, porque Deus, ele não muda nem mudará, ele era, é e sempre será. Ele é sem sombra de variação. A palavra de Deus é eterna e poderosa, mais cortante que espada de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Esta é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho eterno que nós estamos aqui hoje te oferecendo. Então compra esse ouro refinado no fogo, compra essa verdade que eu estou dizendo, compra isso que eu estou te falando, a ideia, compra a ideia, querido, tá? E também colírio, para que se abra os seus olhos, para que se abra os seus ouvidos para isso que eu estou falando, para que também você possa lavar as suas roupas e tirar as suas vergonhas, ou seja, se arrependa dos seus pecados. Mas eu não sou uma pessoa má, né? Não se trata de bondade, se trata de natureza. Nenhum ser humano é bom, o ser humano por natureza é mau. Nós pecamos, e a Bíblia diz, todos pecaram, portanto carecem da graça, carecem da glória de Deus, e nós carecemos, você precisa, eu preciso, nós precisamos desse perdão que está disponível em Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos, limpar com o colírio que Jesus nos oferece, porque diz, eu repreendo a todos quanto corrijo e amo, nós somos amados do Senhor, por isso Ele nos está ensinando e nos repreendendo. Sê diligente e arrepende-te, porque aqui vem a parte mais maravilhosa. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus voltará. Jesus voltará. Se você não crê, creia. Se você não consegue compreender, paga um preço de fé e enxerga as coisas que não se veem através desse colírio que o Senhor está dando. Jesus voltará. Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer lavar suas vestes, Ele quer curar suas mazelas, seu coração, suas mágoas. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer vir para te buscar, para te conceder, para que você seja um vencedor. E você não vence por si só, Ele venceu e nós vencemos na vitória dEle. Apenas creia, meu amado, apenas creia no Senhor Jesus, você e sua casa, e você será salvo. Você pode sair por aí e ver ali nos outdoors, você pode ver ali nos viadutos escrito Jesus voltará, você pode ver aquelas placas ali nos filmes, né, que fica os caras gritando ali, parece uns caras meio loucos, meio fanáticos, dizendo que Jesus voltará. O Evangelho é loucura. Mas creia você ou não, queira você ou não, você tem a opinião que você tiver, você tem a religião que você tiver, você tem a linha de raciocínio que você tiver, há uma verdade absoluta, universal, cósmica. Jesus voltará para buscar a cada um de nós. Eu quero ir com Ele, eu vou com Ele. Está acontecendo um monte de coisa aí no mundo que é profética, que porque deu guerra ali, deu guerra aqui. É fato, mas se nós estivermos firmes na verdade do Evangelho, se nós estivermos firmes na verdade, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. Então não há o que temer, não há o que temer. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele vai nos levar com Ele. Essa é a resenha dessa semana. Estou bem louco hoje, mas essa é a resenha dessa semana. Eu quero muito que você possa impregnar isso na sua vida e levar isso para você e para todas as suas gerações, porque se Ele não voltar hoje, pode ser que você vá para Ele, pode ser que eu vá para Ele. Nós não temos certeza do próximo suspiro, não, mas o fato é que nós só temos duas opções: ou nós vamos com Ele, ou nós vamos para outro lugar. Eu não quero ir para nenhum lugar que não seja com o meu amado. Beijo, uma semana maravilhosa para você, amo todos vocês.